A minha ideia, a princípio, era justamente fazer um pouco essa ponte entre a ciência básica e a ciência aplicada, ou o nosso dia a dia, né? Eu gosto de dizer que a gente habita o mundo, né, ou a gente começou a habitar o mundo, e fomos aos poucos tomando ciência da nossa existência, ou da nossa condição dentro do mundo, e percebendo, né, que nós tínhamos coisas que eram diferentes dos outros animais que habitam aqui a Terra junto conosco, né? Então, uma dessas coisas, né, essa consciência que nós fomos tomando sobre nós mesmos, acabou nos impelindo também a outras coisas, ou seja, ela acabou nos fazendo procurar uma explicação para isso que nós vivemos, para, né, para aquilo que nos cerca, né, o que descoberta do fogo, né, quando você descobre o fogo, eu tenho certeza que logo que descobriram, né, a maneira de fazer o fogo, né, alguém já começou a se perguntar dentro lá dos seres humanos daquela época, né, como é que aquilo era possível, né, ou como aquilo acontecia, né? Então, para mim, a ciência sempre foi uma coisa muito desafiadora. Eu, quando era pequeno, né, quando era criança, a gente não tinha, né, internet, não tinha nem computador, né? E um dos brinquedos, uma das coisas que eu ganhei quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, da minha madrinha, foi um kit científico juvenil, que tinha 3 disciplinas envolvidas ali, que era a química, né, que tinha uma parte de química, de física e alguns experimentos também que se podia fazer com biologia, porque tinha um microscópio, tinha como você fazer umas lâminas e tal, então explicava como fazer lâmina, então eu caçava formiguinha, punha ali e tal. Então isso foi uma coisa que sempre me encantou. E quando eu entrei para a faculdade, ou mesmo antes, né, dentro do próprio colégio técnico que eu fiz também, muitas coisas que eu fui vendo foram me conduzindo um pouco para esse lado, né, da ciência. Bom, então eu começo aqui citando um pensador, um cientista, que na verdade fez um papel importantíssimo, né, que foi ser um cientista que trabalhou marketing, né, o marketing da ciência. Eu acho que o grande problema da ciência básica é o marketing, que é mal feito, né? Para se entender a ciência básica, às vezes as pessoas, os pesquisadores que mexem com ciência básica, e isso a maior parte das pessoas que teve aula com pesquisadores, né, eu tive vários professores que eram aqueles que publicavam 15 artigos por ano, mas que tinham uma total inabilidade em dar aula, né, em passar aquele conhecimento que a gente sabia que era vasto, que era imenso, mas que eles não tinham essa habilidade, esse marketing, até pessoal mesmo, né? Nem da ciência, mas o marketing pessoal, que era um marketing fraco, né? Então, Carl Sagan, para mim, foi uma das figuras assim, também que me marcou na minha infância e juventude. Ele tinha um programa, né, que chamava Cosmos, onde ele divulgava a ciência. Então foi a primeira, vamos dizer assim, a primeiro contato televisivo que eu tive com ciência básica foi através dele. E ele colocava o seguinte, né, que não explicar a ciência, né, me parece perverso. Por quê, né? Porque quando a gente está apaixonado por uma coisa, né, você quer contar isso para todo mundo, né? Que é apaixonado por alguém ou por alguma coisa, você quer contar, você quer que os outros saibam disso, né? Então, com a ciência não podia ser diferente, né? Então, infelizmente, como eu disse, muitos dos pesquisadores, né, são hábeis assim, na forma de descobrir alguma coisa, né, de planejar um experimento, mas não conseguem planejar uma aula, não conseguem planejar um vídeo para explicar determinada, ou até mesmo uma prática para que os alunos se encantem com aquilo que ele está fazendo. Eu falei, eu tive vários professores dessa forma, mas em compensação eu tive outros que foram assim perfeitos nesse sentido.
eram grandes pesquisadores e eram verdadeiramente apaixonados por aquilo que faziam e queriam, né, explicar, tinham entusiasmo. Então, quando você perguntava, eles perdiam horas para poder te explicar sobre a ciência, né? Então, a ciência, né, Carl Sagan, como eu, né, coloquei aqui, foi um desses que, não só como pesquisador, mas principalmente, né, como divulgador da ciência, acabou marcando muito a minha vida, né, mas a vida, acredito, de muitos proto-cientistas, né, que começaram a partir daquilo que foram descobrindo nos programas que ele fazia, né? Muito bem. A outra pessoa que eu gostaria de citar aqui, e essa aí o Mário conhece, porque foi professora dele também, a professora Thelma Sueli Mesquita Grande. Apesar do nome grande aí, ela deve ter mais ou menos 1,5 m, mas é 1,5 m mais bem aproveitado que eu conheço, sabe? É uma figura fantástica, foi minha professora de farmacobotânica. Eu tive farmacobotânica no segundo período. Eu fiz, eu esqueci de falar isso, né? Eu fiz meu curso de farmácia na Federal, e nós ainda pegamos a divisão da farmácia entre campus e ali o Olegário Maciel com contorno, né? Ali na frente do Colégio Loyola. Então, naquela ocasião, ela era professora lá do ICB, né, do Departamento de Botânica, de Morfologia, né, lá na Botânica. E na primeira aula que ela deu, ela me falou uma coisa assim, às vezes, por isso que eu tenho muito cuidado, né, de escolher palavras, às vezes, para poder falar com meus alunos, porque a gente nunca sabe o que vai marcar, né? E isso é muito, muito legal. Então, ela falou uma frase que ficou na minha cabeça. Não sei dizer se as palavras foram exatamente essas, né? Mas ela disse assim, alguma coisa do tipo: eu não quero que vocês saiam daqui botânicos, mas que passem a enxergar as plantas de uma maneira diferente no seu dia a dia. Então, e é isso que eu normalmente coloco para os meus alunos também. Eu não quero que ninguém saia de uma aula minha de bioquímica um bioquímico. Não quero que ninguém saia de uma aula de fisiologia um fisiologista. Nem de uma aula de farmacologia um farmacologista. Né? Mas que ele se encante por aquilo e que vá buscar isso depois. Então, hoje eu estou falando aqui para vocês mais de paixão do que propriamente de conteúdo. Tá? Então é muito mais emocional do que propriamente conteudista essa fala minha hoje aqui. Então, essa professora ela me marcou profundamente. E a partir do que ela falou, eu comecei a perceber isso mesmo. Eu saía na rua, olhava uma planta, olhava um tipo de folha, olhava o número de pétalas que tinha uma flor e falava se era uma monocotiledônia, se era uma dicotiledônia, se era uma leguminosa, se não era. Então, algumas coisas começaram a ficar mais claras para mim, assim. Eu comecei a realmente enxergar isso de uma maneira diferente. E foi, vamos dizer assim, um abrir de portas, de horizontes que acabaram se expandindo para as outras disciplinas também. Então, na farmacologia, quando eu fui fazer farmacologia já no 4º período, eu percebi, né, que era aquilo que eu queria fazer. Falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Então é isso que eu quero estudar. E foi uma disciplina muito bacana, né? Com práticas muito bacanas. Na época ainda se podia usar animal, né? Então foram práticas muito, muito construtivas nesse sentido de despertar essa paixão. E eu passei a fazer isso. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, e eu acho que aí se expande a todo, não só os farmacêuticos, mas todos os alunos. Fui professor de fisioterapia, de odontologia, de medicina, de curso de enfermagem, então para nutrição, para todos, né, essa questão de trazer a ciência para o dia a dia. Quando você traz aquilo que você aprendeu ali, ou que você viu dentro de sala de aula para o seu dia a dia, aquilo fica mais fluido, fica mais fácil. O mundo parece que descortina também, você consegue enxergar outras coisas que você não enxergava, consegue haver conexões que você não via, né? E isso vai fazendo você expandir seus horizontes e ter ideias, né? Porque o grande, vamos dizer assim, o grande lance da ciência é você ter ideias e fazer perguntas em cima dessas ideias que você tem, né?
Então, o que aconteceu muito foi isso. E ao ponto de a gente ficar um pouco chato nesse sentido, né? Na época, eu já namorava com a minha esposa, né? Que é o que hoje é minha esposa, e às vezes a gente ia no cinema, ia ver um filme, e um filme, eu lembro, recordo um filme que nós fomos assistir, o cara usava lá um êxtase, e aí eu comecei a descrever para ela os efeitos, né? O que acontecia ali, por que acontecia a midríase, porque... Aí ela falou assim, nossa, isso é chato demais, né? Mas aquilo estava ficando assim, dentro de mim, acabou virando um hábito, né? Óbvio que eu comecei a dar uma moderada nisso, principalmente quando a gente fala com pessoas que não são da área, né? Mas sem entender, né, processos, né? Quando você fala de uma cerveja artesanal, de alta fermentação, de baixa fermentação, o que é isso, né? Então, a maior parte das pessoas tem curiosidade de saber. Se você tiver essa informação, você consegue encantar as pessoas nesse sentido. Então, isso de trazer a ciência básica, né, para se tornar aplicada no seu dia a dia, é uma das grandes figuras que me fez fazer isso foi a professora Thelma, né? Muito bem. Então, eu digo que a gente começa a ser, né, a gente nasce cientista, né? E a gente descobre que é cientista quando tem 8, 9 anos de idade, quando começa então os porquês, né? Então, por que o céu é azul? Por que, né? Como, né? O porquê e o como, depois eu vou até falar nisso. Mas, né, os porquês, né, daquela idade, elas são coisas fantásticas, né? Porque são questionamentos mesmo que a criança faz da própria existência, são coisas que para ela são fundamentais para ela entender o mundo onde é que ela está inserida. E a ciência é isso. A ciência é a gente entender aonde a gente está inserido aí no mundo, né? Conhecer esse mundo. A gente vive num mundo que eu preciso conhecê-lo. Eu acho profundamente triste uma pessoa entrar e sair do mundo sem saber ler, né? A gente sabe que são milhares, milhões, bilhões de pessoas que tiveram essa experiência aí ao longo da história da humanidade. Entretanto, é muito, né, triste uma pessoa não conseguir ver uma obra, ler um livro, né, ou conseguir mesmo entender determinados conceitos que estão aí já há muitos anos, né, desde a da antiguidade, porque não teve a oportunidade. Então, a criança, quando ela começa com esses porquês, ela está querendo justamente isso, né? Ela está querendo se inserir, ela quer fazer a história dela passar a fazer parte da história da humanidade também, mesmo que ela não saiba disso com 8, 9 anos de idade. Mas ela está ali tentada a entender o mundo que a cerca. E isso é que é bacana. Então, né, questione tudo, né, essa pichação do muro aí. E tem ali um porquê, né, uma interrogação, né, colocar os porquês. Eu digo que quando a gente vai crescendo um pouco, a gente transforma esses porquês, né? É importante que o porquê se transforme num como. Aqui nós estamos vendo um professor empolgadíssimo explicando para os alunos a gravidade. Olha só o que ele fez, né? Então, como é que a gravidade acontece, né? Ou seja, né, a mesa aqui representando representando o espaço, como é que um peso deforma o espaço e como que os outros objetos acabam orbitando em volta disso, né? Em volta dessa. Então, por causa da deformação que é feita no espaço. Olha só que bacana, né? É muito empolgante. Quem não se sente surpreendido por uma coisa dessa, né? Ou não gosta, não consegue enxergar a importância de uma coisa dessa, é porque ainda realmente não virou a chave, né? Então, o Carl Sagan, eu vou citar várias vezes o Carl Sagan aqui, tá? Carl Sagan, ele fala, né, tem várias frases, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver diversas delas, né? Então, a ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimentos. Ou seja, aquilo que a Thelma me falou lá, né, em 1986,
alguma coisa assim. Ele também já falava, né? Você tem mudar a sua maneira de ver, né? De pensar. Então a ciência é mais essa virada de chave que eu falei, né? De você passar a enxergar o universo, enxergar tudo de uma maneira diferente do que propriamente um corpo de ideias, um acúmulo de ideias, né? E ele fala uma coisa fundamental, né? Que fala que toda criança começa como um cientista nato. Né? Aquela ideia que eu passei aqui agora, dos 8, 9 anos de idade, né? É isso, né? Aqueles porquês, é o cientista nato, é o cientista que já existe ali dentro, né? De cada ser humano. Né? Nós é que tiramos isso dela. E aí é aquele meia-culpa, né? O nosso ato penitencial nesse sentido, que muitas vezes os professores enquadram ou dão aulas ou dão disciplinas inteiras sem criatividade, sem paixão, né, e acabam afastando essa verdade, né, absoluta que existe dentro da criança, que é esse amor pela descoberta do universo. Né? Então, essa inabilidade, muitas vezes, né, do próprio sistema de educação, onde as crianças são colocadas dentro de uma sala com um professor na frente, falando, antes agora de começar, né, eu e o Mário estamos discutindo isso, né, provavelmente nós vamos ter mudanças nesse sentido agora, né, mudanças de paradigma nesse sentido daqui para frente, mas a gente precisa mudar mais, né? Criar de maneiras mais empolgantes, fazer, né, dar aulas de maneiras de maneira que, mais do que conteúdo, a gente transmita empolgação, a gente transmita mudanças da metodologia do pensamento. Então aí entra uma outra coisa fundamental no meu modo de ver. Né? É o que é o nível superior hoje em dia. Né? Então nós temos que fazer uma autocrítica nesse sentido, porque o que a gente percebe? Eu tenho 20 anos, completei agora 20 anos, ou melhor, completo agora, no final desse mês eu completo agora 20 anos como professor de ensino superior. E a gente, né, dentro dessa mudança, né, isso foi em 2000 até 2020, foi percebendo diversas etapas, principalmente eu que sempre trabalhei, né, estudei vários anos, desde Coltec até final de mestrado em Universidade Federal, mas dei aula a vida inteira em universidade particular. Então você consegue perceber as nuances e as mudanças que aconteceram ao longo de 20 anos aí. E a gente percebe o que? Muitas vezes, devido às necessidades econômicas que se impõem, né, os cursos tiveram que se adaptar para ficarem mais ágeis, mais competitivos, né, com a expansão do ensino superior. Então, várias faculdades, né, faculdades qualificadas, como é o caso do Pitágoras, como é o caso da UNA, como é o caso da Newton Paiva, né, particulares, né, a PUC, né, como não falar da PUC, das ciências médicas, né, que são faculdades conceituadas, acabaram tendo que disputar espaço com muitas outras que foram aparecendo. Não vou qualificar não, mas que foram aparecendo e que acabou então um pouco que pulverizando o público, e a proposta de muitas dessas faculdades era o baixo custo. E com isso foi achatando também o nível, obrigando as tradicionais, as mais antigas, a se adaptarem. E aí eu ouvi uma vez uma frase que é o seguinte: vamos fazer uma reforma no nosso currículo e deixar só o que é essencial. Na hora que eu ouvi isso, não teve como deixar de pensar, né, em Saint-Exupéry, né, no Pequeno Príncipe, né? Porque o essencial, ele continua sendo invisível aos olhos. Né? Então, o que é o essencial? Então, simplesmente ser um curso conteudista, que eu dou conteúdo para o aluno, ou é um curso que eu mostro as coisas, que eu crio profissionais? Então, o nível superior, para mim, ele é muito mais esse despertar, né, para uma maneira diferente de pensar, obviamente que instrumentalizado com conhecimento, mas um modo diferente de pensar do que propriamente
despejar conteúdo. E a gente vê que muitas vezes o indivíduo sai um técnico com diploma superior, mas não é um profissional de nível superior, né? Então, nessa frase do Sagan está colocado isso, né? Nós é que tiramos isso delas. Só umas poucas passam pelo sistema com sua admiração e entusiasmo pela ciência intactos. Então, é uma tristeza, né? Não que todo mundo vai virar pesquisador, mas é importantíssimo, seria importantíssimo que todos nós tivéssemos esse olhar, né, crítico e de admiração pelo mundo, né, pelos fenômenos da própria natureza. Bom, falado isso, vamos brincar um pouco aqui com essa história, né? Eu coloquei aqui o experimento do Joãozinho, né? Quando a gente fala que a criança ela é muito ávida de conhecimento, né? Nem sempre ela tem os instrumentos próprios para poder fazer uma experiência. Mas tem muitos aqui, como eu, quando pequeno, né, que misturava lá as coisas do kit de química para tentar criar um formicida, né? Então, obviamente, matava muita formiga, mais por afogamento do que propriamente por efeito químico da substância, né? Mas o Joãozinho aqui, ele resolveu fazer um experimento muito bacana. Ele pegou, lembrei desse experimento por causa do negócio dos gafanhotos. Então ele pegou um gafanhoto e, né, capturou esse gafanhoto e resolveu fazer um teste com ele, né? Foi e arrancou uma perninha dele, arrancou a patinha dianteira aqui. E batia a palma. No que ele batia a palma, o gafanhoto ainda pulava, ameaçava voar. Aí ele arrancou a outra pata dianteira do outro lado, né? E assim foi. Foi arrancando pata por pata e cada vez ele batia a palma e ia vendo, né, o gafanhoto pular, né? Seu gafanhoto pulava. Quando estava com uma patinha só, obviamente o gafanhoto mexia, mas não conseguia pular mais, né? E aí, o que é que ele concluiu, né? Então, no final do experimento, ele foi fazer a conclusão dele, ele colocou, pessoal, o gafanhoto escuta pelas pernas. A partir do momento que ele não pula mais, porque eu estou batendo palma, ele não pula mais é porque ele não está ouvindo, né? Então, quando terminou esse experimento, a gente fala assim, pô, né, o Joãozinho é uma criança, né, não entende a metodologia científica, obviamente que ele não entende, mas para surpresa de muita gente, o Joãozinho estava certo, né? O gafanhoto realmente ele escuta pela perna, né? Então, onde a gente tem a membrana timpânica aqui no fundo, no final do ouvido externo, conexão com o ouvido médio, lá com os ossículos, né? O gafanhoto tem a membrana timpânica na pata dianteira, né? É externa aqui mesmo, e essa vibração de som, né, é captada por essa membrana timpânica. Ele não tem ouvido, né, em outro lugar, ele ouve pela perna realmente. Então a metodologia do Joãozinho estava errada, mas a conclusão dele estava correta, né? E o que é interessante, né, esse gafanhoto, gafanhoto e outros animais dessa mesma ordem, né, e família, né, como louva-a-Deus, como a esperança, né, aquela que a gente chama de esperança, como os grilos, né, eles têm essas membranas timpânicas aí e são altamente sensíveis, mais sensíveis do que as nossas. Justamente pela localização mais externa, eles conseguem captar ondas que são muito além da nossa capacidade de audição. Mesmo porque um dos principais predadores deles são os morcegos. E os morcegos, nós também vamos falar de morcego hoje. Então, o principal problema, né? Então, o morcego, quando ele capta então, o som do morcego, ele consegue escapar, né? Então, se a humanidade entendesse melhor a sistemática aí, né, do experimento do Joãozinho, né, que o Joãozinho descobriu essa questão da membrana timpânica aí, o que ele poderia fazer, né? A gente poderia criar, por exemplo, ondas sonoras que, em vez de meter agrotóxico lá no Rio Grande do Sul para evitar a chegada do gafanhoto, você poderia colocar alto-falantes com frequências sonoras que se aproximassem ao dos morcegos, não incomodaria ninguém, mas faria com que esses animais fugissem daquela região. Então, aplicabilidades da ciência básica, né? Não faz sentido eu falar de ciência básica se eu já não penso aonde que eu vou aplicar aquilo, né? Então, geralmente, a ciência básica ela já vem acompanhada, né,
de ideias para ciência aplicada. Ô, gente, eu esqueci de falar, se algum de vocês quiser interromper durante a minha fala, pode interromper, fazer qualquer intervenção ou qualquer pergunta, fique à vontade, tá? Bom, muito bem. Então, para a gente ver como é que o experimento do Joãozinho foi uma coisa bacana. Agora, imagina se desde pequeno o Joãozinho tivesse sido tolhido, né? Esse Joãozinho, ele provavelmente nunca se transformaria num professor, né? Como é o caso do professor Beraldo. Professor Beraldo, eu tive a sorte, o privilégio de conhecê-lo. Ele não chegou a ser meu professor mesmo, né? Mas na época que eu fazia o meu curso, né, fazia fisiologia e farmacologia, ele era professor do departamento lá, né? Já era professor titular. O professor Beraldo, ele é mineiro, mas a maior parte da vida dele ele viveu em São Paulo. Mas no final da vida, né, depois que ele aposentou lá, ele fez concurso e veio para ser professor aqui do Departamento de Fisiologia. O professor Beraldo, ele é uma das figuras, assim, e isso era uma coisa que me encantava muito, né, essa oportunidade que a gente tinha de cruzar no corredor com uma pessoa dessa, né. É um cientista de mão cheia, né, foi um cientista que ele morreu já há alguns anos, né, mas foi um cientista de mão cheia e muitos não conheciam, né, a história dele. Então, algumas vezes que eu o vi andando pelo corredor e eu já sabendo quem era, né, e vi os alunos cruzando, passando por ele com total indiferença, era aquele professor que você tinha que, né, se a gente estivesse no Japão, era daquele que você fazia uma reverência, né, para poder agradecer o que ele deixou para nós aqui, para a humanidade, né? O professor Beraldo, ele, apesar de ele não ser o autor principal, ele foi um dos autores de um trabalho fundamental, né? Ele trabalhou com o veneno da jararaca. Eu acho que alguns devem conhecer a história, né? Isso lá em 1940 e alguma coisa, 47, 48, se não me engano, né? Então ele trabalhava com o professor Rocha e Silva, que foi quem é o autor principal do trabalho, desse trabalho que eu falei fundamental, mas como a gente sabe, muitas vezes são os outros, né, os outros que participam aí do experimento que acabam carregando o piano. E justamente foi isso que aconteceu, né? O professor Beraldo é que carregava o piano na época lá. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o veneno da jararaca e colocaram no sangue, né, misturaram com sangue de cachorro. E depois montaram um experimento bastante conhecido antigamente, né, hoje nem tanto, mas pegavam um pedaço do ilho de cobaio, né, de porquinho da Índia, né, do cobaio, e montavam ali dentro de uma câmarazinha com meio de nutrição, amarrava aquilo num quimógrafo e ia observando, né, a curva. Porque o ilho ele tem essa contratilidade, né, o relaxamento, e observando se ia contraindo ou relaxando aquele ilho. Então o que eles sabiam? Né? Eles sabiam que o veneno da jararaca, quando, né, se picava, né, uma pessoa era picada da jararaca, uma das coisas que levava à morte era uma queda abrupta da pressão arterial. Então eles acreditavam que aquilo era decorrente de uma degranulação maciça de células, né, dos basófilos, que são ricas e também de mastócitos que estão no tecido, que são ricas em histamina. Então eles acreditavam que havia uma liberação maciça de histamina e isso levaria aquele choque, tipo um choque anafilático. Beleza, então eles fizeram o veneno da jararaca, pegaram o veneno da jararaca e colocaram nesse meio para poder observar a contração do ilho. Para surpresa deles, a contração do ilho não correspondia àquilo que eles já conheciam usando a histamina diretamente. A contração ela se deu de uma maneira muito lenta, muito devagarzinho, mas era uma contração muito mais duradoura do que o usual, né, com a histamina. Depois eles foram verificar que não havia histamina ali naquele meio, mas havia uma outra substância, né?
A essa substância eles deram o nome então de bradicinina. Então a bradicinina foi descoberta por esses brasileiros, né, esses 3 brasileiros, o Rocha e Silva, o professor Beraldo e o Rosenfeld. Né? Rosenfeld já trabalhava no Butantan e foi ele que forneceu o veneno. Mas assim, quem carregou o piano mesmo, né, foi o professor Beraldo e o professor Rocha e Silva, com todo, né, a conhecimento dele, foi que orientou esse trabalho, que fez a discussão desse trabalho juntamente com o professor Beraldo. Então a bradicinina, né, foi uma descoberta de brasileiros, né, em 1940. É um dos artigos mais citados dentro de farmacologia, principalmente para quem trabalha com dor e inflamação. Então é um dos artigos mais citados aí no mundo afora. Então eles descobriram isso, essa nova substância. E não parou aí, né? Então, esse experimento do professor Beraldo, pensa bem, se o professor Beraldo, né, fosse aquele Joãozinho que tivesse, né, e depois alguém tivesse achado ruim com ele, não tivesse dado a oportunidade dele, né, fazer as perguntas, né, então ele falou assim, por que está contraindo desse jeito? Né? Por que está contraindo devagar? Inclusive, isso dá o nome da substância, né? Então, a substância chamada bradicinina vem daí, né? Brad, como a gente conhece, né? Bradicardia, né? Bradipneia significa lentificação ou devagar, né? E cinese, né? Vem de movimento, né? Então, movimentos lentos. Então, a bradicinina é aquela que movimentava lentamente. Ela provocava no ilho essa contração, mas provocava nos vasos sanguíneos uma vasodilatação muito extensa, né? Então, isso foi uma observação muito importante. Importante por quê? Porque depois eles isolaram essa bradicinina, tá? Isolaram a bradicinina e começaram a fazer testes com ela. Nessa oportunidade já foi um outro pesquisador brasileiro também, que graças ao bom Deus eu tenho assim, essa felicidade de ter conhecido também, o professor Sérgio Ferreira. Eu estava terminando minha graduação, isso foi em 1990, aí a professora Laide tinha ido para a faculdade de farmácia e estava fazendo extração de produtos medicinais, né, de fitoterápicos, né, fitoquímica, ela era professora de fitoquímica. E estava precisando de um aluno para poder fazer testes biológicos, queria alguém que fizesse teste biológico. E na ocasião ela perguntou lá, eu tinha sido monitor na disciplina de farmacodinâmica, e na ocasião eu estava como estagiário, eu estava fazendo meu estágio curricular lá no controle de qualidade físico-químico, lá na faculdade de farmácia mesmo. Eu era estagiário da extinta SEMI, né, Central de Medicamentos. Então, na ocasião, ela perguntou lá no departamento de farmacologia, né, de farmacodinâmica, se eles tinham algum aluno para indicar, e me indicaram. E aí ela foi perguntar lá na química farmacêutica, onde eu tinha grandes amigos, como até hoje tenho, né, o professor Ricardo, a professora Dora, e eles me indicaram também. Então ela falou assim, dois departamentos indicando a mesma pessoa, tinha que, né, falou, né, que queria me conhecer. Aí me mandou para Ribeirão Preto. Eu fui para Ribeirão Preto e fui conhecer o professor Sérgio Ferreira. Infelizmente acabou não dando certo, porque na ocasião não havia bolsa para mim lá. E eu, né, sou filho, não nasci em berço de ouro, vamos dizer assim, né? Então eu não tinha como me manter em Ribeirão Preto. E acabou que, como não havia bolsa, nem a professora Laide, nem o professor Sérgio Ferreira tinha bolsa disponível, eu acabei vindo fazer meu mestrado na farmacologia e fisiologia aqui no ICB mesmo. Mas o professor Sérgio Ferreira ele foi um dos grandes pesquisadores na área da dor e inflamação. Só que na ocasião ele estava trabalhando com a bradicinina. A bradicinina estava isolada. O que ele percebeu? Ele percebeu, e ele estava tendo como orientador o professor Rocha e Silva. Então, ele percebeu que a bradicinina isolada tinha um efeito muito menor do que quando usava o veneno da jararaca para desencadear a liberação dela, né, a presença dela no sangue do animal. Então ele pensou, né, aí vem a lógica do cientista, né, ele falou assim, olha, se a substância isolada ela tem menos efeito do que quando ela está na mistura, né, alguma coisa está potencializando esse efeito.
o que é o potencializador desse efeito. E foi aí que ele fez a grande descoberta, né? Ele descobriu realmente um fator potencializador da bradicinina. O que esse fator era, na verdade? Era uma... não, esse aqui é o trabalho, então, dele, né, com o professor Rocha e Silva. O professor Rocha e Silva, tamanho foi o brilhantismo do trabalho do professor Sérgio Ferreira, que o professor Rocha e Silva pediu para não colocar o nome dele, porque ele não achava que ele tinha contribuído suficientemente, né? O trabalho foi praticamente... Então, ele assina esse trabalho sozinho, né? Apesar do professor Rocha e Silva estar presente, né, em praticamente todo o processo, na orientação desse trabalho, né? Então, foi um trabalho, né, fundamental aí na história da farmacologia, né? Então, ele descobre esse fator. Esse fator, o que ele fazia, né? Ele inibia uma enzima que degradava a bradicinina. Então, ele potencializava o efeito da bradicinina, porque a bradicinina ficava em maior concentração no sangue, ficava em maior concentração no meio e durava mais tempo, e com isso o efeito era ampliado. Bom, eu vou andar um slide aqui, depois eu volto nesse daqui, né? Aliás, vou andar dois. Então, aqui, né, quando a gente tem no nosso sangue, né, e lá no sangue do cachorro não era diferente, você tinha os cininogênios. O que era isso? Né? Eram substâncias que, depois de quebradas por enzimas, no caso aqui é calicreína, daria origem lá à bradicinina. Essa bradicinina ia fazer o seu efeito e um grupo de enzimas iam quebrar depois essa bradicinina para transformá-la em peptídeos inativos. Uma dessas cininases, que a gente chama essas cininases 2, né, essas enzimas que quebram a bradicinina, era a enzima conversora da angiotensina. A angiotensina é uma substância que, depois de passar aqui por essa enzima, né, ela se torna ativa e promove vasoconstrição, promove liberação de aldosterona, e com isso retenção de líquido, e isso faz elevar a pressão arterial. Olha só, então aquilo que ele tinha descoberto, né, aquela substância que potencializava o efeito da bradicinina, na verdade era um inibidor dessa enzima aqui, da cininase 2. Uma das cininases 2 é o que a gente chama de ECA, né, enzima conversora da angiotensina, né? E a partir dessa molécula, né, que foi então elucidada, que é, na verdade, um peptídeo, uma fração de um peptídeo, eles conseguiram, por simplificação química, sintetizar o captopril. Só que, infelizmente, essa parte não foi feita no Brasil, né? Então, tudo foi descoberto aqui, né? Toda a base para, né, a ciência básica foi feita aqui no Brasil. Na hora de aplicar e ganhar dinheiro, infelizmente aqui nunca houve grande incentivo para a ciência, né? Nunca não, né? Começou a ter, mas agora já tiraram de novo, né? Então, com isso, acabou que foi patenteado o captopril lá nos Estados Unidos, né? Então, o captopril, o que ele é? É um inibidor da cininase, ele é um potenciador da bradicinina. Beleza, ó, assim, você falou muito aí de ciência básica, falando de um experimento especificamente, e o farmacêutico com isso? Para mim importa a presença do captopril, né, ou do enalapril, ou do lisinopril, essas substâncias que são todas elas, né, comercializadas aí na farmácia. Mas quando você vai fazer uma atenção farmacêutica, você vai fazer um acompanhamento farmacoterápico do seu paciente, e você observa, por exemplo, que é um hipertenso, uma pessoa hipertensa, que está usando o captopril ou o enalapril, e ela começa a apresentar uma tosse seca, né? Então, essa tosse seca, o que ela é? Ó, lembrando, né? A nossa amiguinha lá, né, a inibidora, a potencializadora da bradicinina, ela inibe essa enzima aqui, né? Portanto, ela inibe não só a formação da angiotensina 2, que é ruim para o nosso paciente, né, que é hipertenso. Então, se não tiver a formação da angiotensina 2, a pressão diminui. Mas, ao mesmo tempo, se essa enzima não estiver ativa, eu acumulo bradicinina no organismo. E a bradicinina
ela age nos brônquios, promovendo broncoconstrição, promovendo uma irritação brônquica que leva a essa tosse seca característica, então, de quem usa esse medicamento. Então, aquela ciência básica, que começou lá em 1948 com o professor Rocha Silva e o professor Beraldo, que passou pelo professor Sérgio Ferreira e que depois se transformou num medicamento lá nos Estados Unidos e que é vendido para nós, a gente pagou aí por ele, né, a patente, royalty por ele aí muitos anos, né? Isso tudo, né, no final das contas, se eu conheço a história dele, se eu conheço, eu tenho como auxiliar meu paciente, eu tenho como sugerir ao médico que substitua esse medicamento por um outro, eu tenho como informar o meu paciente o porquê daquela tosse, que às vezes ele está achando que é outro motivo, né? Então são coisas que eu tenho que conhecer para que o meu dia a dia seja, o meu horizonte dentro do meu dia a dia seja mais amplo, né? Para eu não ficar com aquela simples explicação do balconista de farmácia, né? Ah, esse remédio traz tosse mesmo, está aqui na bula, né? Farmacêutico não é leitor de bula só, né? Ele tem que entender o porquê daquelas coisas ali. E essa que é o que faz a diferença. Hoje, no mercado competitivo, se você tem uma assistência farmacêutica, uma atenção farmacêutica dentro da sua farmácia, se você consegue fazer um acompanhamento farmacoterápico, você fideliza seu paciente, e se ele entender e descobrir que você conhece, né? Se ele perceber que você conhece do assunto, que você, e óbvio, né? Quem conhece o assunto sabe explicar para o leigo também, né? Como é que eu explico hipertensão e diabetes, né? Eu explico lá hipertensão, eu vou explicar com mangueira de jardim, pressão, né? Então eu faço, esse medicamento diminui, quando eu falo de diurético, eu falo assim, você diminui o volume de água que está passando na mangueira, e com isso a pressão cai. Quando eu explico, vou explicar um vasodilatador qualquer, como é o caso desses que agem sobre a angiotensina, que promove essa vasodilatação, eu explico assim, olha, aí você mudou o calibre da mangueira, né? Sua mangueira estava apertada ali, então quando você aperta, ela não vai com mais, a ponta da mangueira ela não vai com mais pressão à água, então o sangue também acontece isso. Né? Então a gente tem que aprender a fazer analogias com o nosso dia a dia. Aquele que conhece e entende a sistemática da ciência básica vai ter mais facilidade para poder explicar para o leigo também. Né? Para o aluno, que o aluno é leigo, né? Até ele se formar, até ele passar pela sua disciplina e tudo mais, ele é leigo naquele assunto. Então você tem que saber fazer essa analogia, nessas analogias. Então é muito importante o farmacêutico conhecer os mecanismos e, de preferência, se possível, até a história da descoberta daqueles medicamentos. Então a ciência básica, o que é preciso saber, mesmo não sendo um pesquisador, né? Aqui, gente, eu vou tratar de algumas coisinhas que a gente tem percebido aí no dia a dia, né? Veja bem, esse daí é um site. Eu fui pesquisar sobre a fosfetanolamina, que eu queria falar. Não sei se vocês lembram, né? Alguns anos atrás aí, teve em moda falar da fosfetanolamina, que era a pílula do câncer, né? Que era a panaceia que ia curar todos os tipos de câncer da humanidade. E teve uma discussão disso, congresso pulando, né, aprovou coisas pulando etapa, passando por cima da Anvisa, uma série de atropelos aí que a política às vezes faz com a ciência, né? Então eu fui procurar algum material sobre isso e deparei com esse site. Esse site vende a fosfetanolamina, tá? A única fosfetanolamina com fórmula original. E aqui referenciado é importado, tá? Então, falando aqui, eu cortei para questão aí ética, não tomar nenhum processo, mas então eles colocam, né? Tem venda online, você pode clicar e tal, e venda pela Amazon também, né? Você pode encontrar na Amazon. E o que eles fazem, né? Para poder dizer que o negócio é confiável, eles se pautam na ciência, né? Então eles meteram aqui um link para você baixar um artigo
né? Obviamente que a maior parte das pessoas não vai fazer isso, mas tem um artigo lá falando da fosfetanolamina, começa lá falando de fosfetanolamina, né? Aí eu falei assim, ó, bacana, né? Deixa eu ver que artigo que é esse. Um só, né? Isso aí já é suspeito, mas de qualquer forma eles colocaram lá, né? Aí eu falei assim, vamos ver o que esse artigo está dizendo, né? Eu resolvi baixar esse artigo, né? Então, para vocês verem, aqui eu estou querendo falar assim, como que eles distorcem, às vezes, às vezes não, muitas vezes, a ciência. Então, não basta ter um artigo científico anexado a um site para dizer que aquilo é válido, tá? Então, eu peguei o artigo, né? O artigo é esse daí, tá? Está publicado na Cell Reports, então é uma revista altamente confiável, né? E o título diz mais ou menos o seguinte, né, numa tradução livre, né? A fosfetanolamina, a etanolamina acumula, né? A acumulação da fosfetanolamina protege células cancerosas que estão submetidas, né? A starvation, a privação, né? Privação de nutriente glutamina, da glutamina, provocando através de um down regulation, ou seja, uma diminuição da expressão de uma enzima aí, que é essa PCYT2, tá? Aí eu falei assim, pô, já o título já me deixa meio encucado. Por quê, né? Como é que você fala, né? Já no título eu falei assim, olha, fosfetanolamina, né? A acumulação da fosfetanolamina protege células cancerosas. Ué, se protege células cancerosas, não pode ser bom para nós, né? Já o título me deixou curioso. Aí eu fui ler o artigo e e o artigo, já no resumo, ele já dá uma série de informações aí, né? Então, mostrando aí, né? Primeiro lá, né? Fala que as células cancerosas, né? Normalmente os tumores, principalmente aqueles mais agressivos, eles estão, né, geralmente ligados a essa privação de nutrientes. Por quê? Quando há um crescimento muito intenso do tumor, não há, muitas vezes, o acompanhamento de vasos sanguíneos que nutririam as células daquele tumor. Então isso é muito comum de acontecer, principalmente aqueles que têm uma taxa de divisão muito rápida, né? E são geralmente aqueles mais agressivos. Então, eles testaram, né, isso para vários nutrientes, mas eles fizeram um teste com a glutamina. Eles privaram essas células, a cultura de células, privaram da fosfetanolamina, da glutamina. E perceberam que houve, então, um acúmulo da fosfetanolamina. Por que isso aconteceu? Olha, a fosfetanolamina, ela vamos dizer, matéria-prima para a ação de uma enzima. Essa enzima que foi citada lá no título, que é a PCYT2, que na verdade, o nome dela está aqui, é citidililtransferase, que transforma, então, a fosfetanolamina em fosfatidiletanolamina. A fosfatidiletanolamina é uma substância fundamental na nossa membrana plasmática, controla a entrada de uma série de coisas, estabiliza a membrana, né, e provoca adesão, que é uma coisa que nas células cancerosas é muito complicado, porque as células cancerosas elas vão perdendo a aderência de uma célula com outra, e por isso elas começam a soltar, ganham a corrente sanguínea e vão produzir metástase. Então, a fosfatidiletanolamina está envolvida com esse processo de aderência das células e também no processo de mitose, elas participam daquela etapa de telófase, né, da divisão lá do material genético. Então, diminuição da síntese de fosfatidiletanolamina vai prejudicar a célula, né? Vai prejudicar, vai ter uma chance maior de metástase e uma chance maior de divisão irregular da célula, que é péssimo no câncer, né? Então, o que perceberam, né? Que quando tirava a glutamina, por um efeito de down regulation, né? Ou seja, uma diminuição da expressão de um fator que estimulava a síntese dessa enzima, ou seja, se eu não tenho enzima que quebra a substância, transforma a substância em outra,
é óbvio que essa substância, que a matéria-prima vai acumular. Então eles perceberam isso, que o indicador da ineficácia ou da diminuição da atividade da enzima era o acúmulo do substrato, no caso, a fosfetanolamina. Então, eles chegam, né, depois vão chegando à conclusão, né, que a fosfetanolamina, o acúmulo dela, né, está correlacionado com o crescimento, né, do tumor, né, submetido à privação de nutrientes, né? Que a acumulação e a diminuição da expressão da enzima em seres humanos é correlacionada a um prognóstico pobre, um prognóstico, vou dizer assim, a pessoa que aparece com isso, ela está né, com pior chance de ter uma recuperação num tratamento para esse tumor. Então, gente, todo o artigo contradiz a utilização da fosfetanolamina, mas ele está lá colocado. Né, distorceram, porque sabia que a maior parte das pessoas lê só o título, e hoje está ficando cada dia mais comum, né? Você lê só o título da manchete, não lê o que está lá por dentro, e mesmo assim, né, o título já dizia o contrário, mas as pessoas viram o nome de lá, fosfetanolamina, numa revista internacional, às vezes acham que aquilo já é suficiente para poder justificar, né, a venda ou o uso daquela substância. E tanto não é que depois, né, vários estudos indicaram que ela não apresentava nenhum efeito benéfico no tratamento dos cânceres aí, tá? Bom, uma outra forma de distorcer, isso daí, eu na época que eu trabalhava no Hospital Regional de Betim, eu esqueci de contar isso, eu também sou farmacêutico lá em Betim desde 1993, né? Sou farmacêutico lá. E eu trabalhei 6 anos na farmácia do Hospital Regional e durante esses 6 anos, 2 eu tive como gerente lá. E como gerente eu recebia muito representante de laboratório. E uma vez eu procurei essa literatura e não encontrei, por isso que eu estou usando essa figura aqui, que foi eu que criei, tá? Mas era mais ou menos isso. Eles me davam uma substância nova, que eu sabia que eu fazia parte da comissão de farmácia terapêutica, que definia, então, a padronização lá do hospital, e me deram lá que era uma substância nova e tal. Na literatura parecia alguma coisa mais ou menos assim. Não era placebo, não, né? Era a substância referência na época, e o outro fármaco. Aqui eu brinco, eu até criei uma substância que eu uso para meus alunos, chama licinio-amicina. Então vamos dizer que estivesse testando a licinio-amicina e comparando ela com placebo. Então pegaram e utilizaram nos pacientes e viram quantos ficaram curados com a licinio-amicina e quantos ficaram curados com o placebo, né? E eles apresentavam um gráfico assim, mostrando, olha só, né, como que a licinio-amicina, aqui é o nome fictício, tá, gente? Como é que a licinio-amicina produzia, né, um aumento no número de casos de pessoas curadas, então era diferente do placebo. Só que, na verdade, se você olhar aqui, né, olha de onde está partindo esse gráfico, né? Eu tenho um universo aí de 5.200, mais ou menos, pacientes, que está começando de 4.875. Então, o gráfico correto a ser feito seria esse aqui. Então, gente, se a gente não conhece de ciência básica, a gente não sabe ler um artigo científico, se a gente não está atento para esse tipo de coisa, você é passado para trás, né? E eu imagino que essa propaganda era a mesma propaganda que eles faziam para os médicos no consultório. Muitas vezes o médico está ali né, atendendo entre uma consulta e outra o representante de laboratório, nem se dá muito conta disso, nem se debruça muito em cima disso, mas devido à fala, porque eu sou filho de um representante de laboratório. Meu pai foi da Pfizer, trabalhou na Pfizer e na Abbott. Na Abbott ele trabalhou lá 15 anos, sendo desses 15 anos, praticamente 10 como supervisor. Então eu cresci no meio de propaganda de remédio, ele ensaiava essas falas que ele falava, faziam com o médico comigo, né? Então eles são muito bem treinados para isso, né? E se você não conhece o mínimo da ciência básica, né, você não vê aqui, né? Deixa eu voltar aqui, né? Se você observa que a barra de erro, né, você pode perceber que elas estão, né,
se intercruzando, não tem nenhum sinal de diferença estatística entre o placebo e a outra substância. Então, se você não tem esse conhecimento mínimo, se você não adquire esse conhecimento, e o melhor local para você adquirir isso é dentro da faculdade, né? Então, por favor, né, aqueles que são alunos, não despreze o conhecimento básico, né? É muito importante, né, até para poder você selecionar um fármaco quando você estiver no hospital, para poder você ler um laudo de controle de qualidade, são coisas assim que são fundamentais, né? Bom, um outro grande problema que tem surgido é a negação da ciência. Em vez de distorcer, nós estamos negando a ciência agora, né? Então, né, o caso mais recente agora, o caso do coronavírus. Então, várias fake news foram divulgadas, né? Uma da primeira aí, mostrando lá uma oriental mordendo um morcego, lá uma sopa de morcego, né? E falando, a sopa de morcego na China pode ser a origem do coronavírus, né? Isso aí foi uma coisa que circulou. Essa imagem, na verdade, não é da China, é de um outro país oriental, agora eu vou esquecer qual que era, é das Filipinas, né? Que tem, né, os mesmos traços orientais. Então é lá das Filipinas. Então há hábito de comer outros bichos lá, tudo bem. Essa proximidade com esses animais silvestres, né, são realmente, realmente preocupante, né, do ponto de vista do aparecimento de doenças novas. Entretanto, essa não foi a causa do problema. Aí depois apareceu outra fake news que foi até mais séria, até falado por um jornal italiano, né? Coloca lá, né, exclusivo, coronavírus foi criado em um laboratório ligado ao Partido Comunista na China em 2015. Revela vídeo de TV italiana repercutido por senador de direita, né? Então, esse daí, né, mais um fato assim, maluco, né? Uma alegação maluca. O que a gente diz, né? A gente diz o seguinte, eu vou aproveitar e vou falar de novo do Carl Sagan, né? Carl Sagan fala que alegações extraordinárias vão exigir também evidências extraordinárias. Então, se eu estou alegando que isso aconteceu, eu tenho que provar. E a ciência é isso, né? Eu não posso ficar no achismo. E infelizmente o que tem acontecido aqui no país, e em diversos outros países do mundo também, é que o achismo tem tomado o lugar da ciência. E nisso a gente sabe o que dá, né? Nós estamos aí com mais de 60 mil mortos, né? Por causa de muito achismo que foi colocado aí, né? Então, qual que é o fato, né? Acho que todo mundo conhece aí o coronavírus, né? Então, o coronavírus, a característica principal dele é essa coroa, e por isso corona, né? Que é constituída, então, de proteínas de superfície. Essas proteínas, né, são conhecidas como spikes, a proteína spike. Essa proteína, ou proteína S simplesmente, essa proteína ela tem vários domínios, né? Ela tem 2 domínios, na verdade. Mas dentro de um dos domínios ela tem uma partezinha aqui ainda, né? Que, dependendo da condição do meio ali, da ligação, ela se abre e vai se ligar a quem? A enzima conversora da angiotensina. Lembram dela lá de cima, né? Quando eu falei anteriormente aí, né? Então, a enzima conversora da angiotensina, aquela que era inibida pelo captopril, né? pelo fator potencializador da bradicinina, né? Então, olha como é que as coisas são interligadas, né? Então, olha, esse vírus, né, ele se liga justamente nessa enzima. É uma enzima de membrana. É uma enzima que está presente na membrana das células e que encontra distribuição em praticamente todo o organismo, com população diferente em cada local. Tem muita no pulmão e por conta disso, vocês lembram da tosse? Né? A tosse causada pelo captopril, né? Então, tem muita dela no pulmão, tem dela no cérebro, tem ela no bulbo olfativo. E aí quando você pensa assim, pô, um dos primeiros sintomas do coronavírus, o que é? Perda de olfato. Então, justamente, né, tem um trabalho, gente, sem brincadeira, eu devo ter lido mais de 70 trabalhos nesses últimos 2 meses aí. Praticamente um por dia, ou um pouco mais de um por dia.
Alguns eu lia mesmo, assim, né? Debulhei. Outros eu fui pegando mais, né, como é prático. Você lê o título, lê o resumo, lê a conclusão. Se tiver alguma coisa legal ali, você vai ler o método, como é que foi feito e tudo mais. Mas, então, depois, se vocês quiserem também, eu disponibilizo, eu tenho esses artigos, fui baixando tudo. Isso foi uma coisa muito bacana, ter aberto aí a maior parte das revistas, né? Abriu os bancos de dados dela, quando você podia baixar esses artigos gratuitamente, então eu baixei muito artigo aí. Então, essa proteína, eu estou falando dela por quê? Bom, ela é a principal responsável por essa virulência do corona, né? Do SARS-CoV-2, como é o nome desse vírus. Por quê? Porque ela é altamente específica para essa enzima, né? Então, essa proteína se liga lá na ECA, né? No inglês é ACE2, né? A ECA2 é um subtipo, né? E isso é fundamental para que ele interiorize, porque para aqueles que não sabem, o vírus ele depende da interiorização, ou seja, ele tem que entrar na célula para se aproveitar do mecanismo metabólico dessa célula, do metabolismo dela, para se replicar. Um vírus, um único coronavírus que entre numa célula, ele pode produzir, dependendo da condição dessa célula, de 10 a 100 mil cópias. Ou seja, um único vírus pode, ao final do processo de divisão numa célula, estar produzindo 100 mil cópias de si próprio. Tá? E isso é bacana do ponto de vista científico, né? Não do ponto de vista médico, mas do ponto de vista científico é muito, muito interessante. Por quê? Porque um ser, né? A discussão se é ser vivo ou não, mas um ser que faz 100 mil multiplicações numa única célula, numa única vez, em um curto espaço de tempo, a chance de que ocorra mutações nesse vírus é muito grande. E essas mutações são geralmente a carteira de identidade, eu diria que é até o passaporte desse vírus. Por quê? Porque registra onde ele passou. Cada mutação eu vou percebendo aonde esse vírus, de onde esse vírus veio. E aí é que a ciência básica nos ajuda novamente a desmentir as fake news, né? Então aqui tem um trabalho muito interessante também, que eu li, que eles pegam, né, o coronavírus, eu acho que vocês devem ter visto, ele foi sequenciado, né, em vários locais do mundo, vão sequenciando, e foram descobrindo então a sequência das proteínas. E isso que nós estamos vendo aqui nesse slide, né, até não apareceu aqui, era para ter aparecido a proteína spike aqui, não, deixa eu voltá-la aqui. A proteína spike era para estar aparecendo aqui a porção S1 e S2, mas não entrou. Bom, de qualquer forma, eu tenho, né, a parte mais externa, aquela que vai realmente fazer o contato com a enzima conversora da angiotensina, é a parte S1. E a parte S2 é aquela responsável pela aproximação do vírus para que ele consiga se fundir, então, à membrana plasmática. Tá? O que acontece aqui? Eles pegaram, então, essa parte responsável pela spike, ou seja, pela essa proteína de ligação, né? E foram verificar, que eu tenho aqui, não, que está ampliando, né? Essa aqui é a parte representativa da subunidade S1 e essa aqui da parte S2. Tá? Bom, aqui eles ampliaram e colocaram a sequência de aminoácidos e foram percebendo as mutações. Vejam bem, essas que estão circuladas aqui no quadradinho azul, né, são as mutações que coincidem. Então aqui, esse primeiro é o SARS-CoV-2, esse que está causando esse rebuliço todo aí. Aqui embaixo eu tenho um coronavírus de morcego, que foi, né, o principal suspeito no primeiro momento. Aqui embaixo de um pangolim. Aqui embaixo do primeiro SARS-CoV que causou aquela SARS, né, aquela síndrome respiratória aguda grave, né, severa, de 2002, né, que veio de morcego também, né? Então, aqui esse SARS do morcego, e assim por diante. Então, aqui o que a gente observa, né? Onde coincide? Olha, está coincidindo com o de morcego, está coincidindo de um outro animal chamado pangolim. É um bicho que a gente não tem aqui, nem parece um tatu com cauda longa, sabe?
Mas, então, coincide aqui. Aqui vocês vão observar o seguinte, ó, nessa fração eu tenho essa mutação aqui no SARS-CoV-2, né, nesse coronavírus, novo coronavírus, e tenho ela aqui também no pangolim, mas não tem no morcego. Essas duas aqui, ó, só no pangolim e nesse novo, né, coronavírus. Não tem nenhum outro animal, né? Olha só, o número de mutações que coincidem, né, dessa parte S1, ela bate praticamente com esse do pangolim. Ou seja, hoje é praticamente certo, eu correria o risco de afirmar aqui, que ele veio não de morcego, mas do pangolim. De onde esse pangolim veio? Né? De onde... Então, isso é chamado de transbordamento interespécie. Ou seja, o animal, devido à proximidade, o animal tem doenças, né? Tem esses coronavírus, são coronavírus que fazem parte lá dos resfriados desses animais, né? Entretanto, essa proximidade com o ser humano, lá na China, não sei se vocês conhecem a história da China, mas a China é um país hiperpopuloso e que não tinha como alimentar a população, teve uma fome muito grande, e eles começaram a comer animais silvestres para poder sobreviver. Isso acabou virando um pouco hábito lá. Então esse mercado lá de Wuhan é um dos maiores do mundo de animais silvestres. Então o pangolim estava lá no meio dessa história toda, né? Então o pangolim, ele provavelmente, esse contato íntimo acabou levando aqui um vírus desse que a gente falou ali, né? O vírus, 10 mil, 100 mil cópias numa única virada. Então várias mutações vão acontecer. Aquelas que não conferem nenhuma vantagem para o vírus, elas vão ser perdidas, né? Elas vão desaparecer. Mas aquela que encontrou um hospedeiro humano e ali se adaptou, ali a chance dele ir para frente e se adaptar ainda mais, né? E vai, né, dentro do próprio ser humano vai ocorrendo outras transformações que vão o adaptando cada vez mais àquele hospedeiro novo, né? Então, hoje é praticamente certo que a origem, né, foi do pangolim. E por que não pode ter sido manipulado em laboratório? Gente, se você fosse manipular um vírus para poder produzir mortes, né, humanas, né, para infectar humano, você ia partir de um vírus de pangolim que não infectava ser humano até então, ou você ia partir de um vírus já conhecido que infectava ser humano. Então, pela lógica, é altamente improvável que eles viessem a pegar um vírus de pangolim, né, para poder transformar em um vírus infectivo em ser humano, né? Então, o mais provável mesmo é que tenha ocorrido esse transbordamento interespécie. Ok? Beleza. E aí nós vimos outras fake news, né? Esse daqui eu acho que todo mundo deve ter recebido, né? O caso lá do primo, meu primo Antônio Carlos, de 67 anos, que há 16 dias foi detectado com Covid-19, hoje, após tratamento com cloroquina, está curado. Então, essa foi uma outra coisa, né, relacionada aí à cloroquina. A cloroquina, ela é ineficaz, né? Inclusive aqui a questão da negação, saiu no site do Ministério da Saúde, né? Ministério da Saúde colocando a cloroquina como protocolo para tratamento do coronavírus em fases iniciais do tratamento. Isso daí foi uma barbaridade, né? Por quê? Porque não se tinha dado evidência nenhuma, né? Pesquisa nenhuma. Você tinha algumas pesquisas in vitro, e aí quando a gente fala de pesquisa básica, e daí, vocês lembram quando eu falei de distorção de pesquisa básica? É isso, você pega dados de pesquisa básica e já transfere isso diretamente para o tratamento. Isso não pode acontecer. A cloroquina, de onde tiraram essa ideia de cloroquina? Primeiro, não foi do bolso, né, de ninguém, não, né? Não saiu do nada, o cara de repente acordou de manhã, você precisa, vou usar a cloroquina. Já se usou a cloroquina, né, e verificaram in vitro também a atividade dela contra o primeiro SARS-CoV, né, lá de 2002. Usaram ela também no MERS-CoV, que foi um outro coronavírus que provocou mortes, inclusive, lá na região do Oriente Médio, ali, transbordou de camelo, né, para vocês terem uma ideia. Então, a cloroquina, ela já era estudada. Ela é efetiva contra vírus que são RNA, como é o caso do coronavírus, né?
Então ela foi usada, né, já foi testada para Zika, já foi testada para dengue e é efetiva in vitro contra esses vírus também. Por que ninguém nunca falou em usar cloroquina para tratamento de dengue? Porque na prática, ou seja, quando você vai fazer teste clínico, que já não é mais ciência básica, mas ciência aplicada, isso daí já não mostrou eficácia. Foi o mesmo que aconteceu aí com a cloroquina para o tratamento do coronavírus, né, para o novo coronavírus, para o SARS-CoV-2. Então, a cloroquina ela tem alguns efeitos, sim, que são conhecidos. Ela diminui, porque todas as proteínas de membrana, como é o caso da cloroquina, desculpe, da ECA, né, da enzima conversora da angiotensina, elas são glicosiladas. Então, aparentemente, a cloroquina diminui a enzima que produz o açúcar que faz a glicosilação da ECA, né, da enzima conversora da angiotensina. E isso dificultaria o acoplamento. Ela alteraria o pH interno da célula, né? E como esse coronavírus ele interioriza através de uma cápsulazinha, né? E precisa de pH ácido, né? Então o pH com a cloroquina é elevado e dificulta então a liberação desse vírus no interior, no citoplasma da célula. E, né, teoricamente também falando, ela diminuiria a atividade da enzima protease, que ao final do processo lá vai quebrar as enzimas do coronavírus para transformá-la num novo vírus, ou seja, vai formar um novo vírus. Então seriam essas três teorias aí ligadas, mas isso na ciência básica funciona, mas na prática não. Esse desenho que foi colocado aqui no site do Ministério da Saúde é uma outra teoria que ela entraria, né? Ela ocuparia aquele espaço. Vocês viram aquele desenho que eu mostrei lá da spike, da proteína spike, ela abria ali, né? Então ela ocuparia aquele espaço e impediria que ocorresse a abertura, porque aquela abertura é fundamental para que haja um acoplamento, tá? Muito bem, então essas são algumas, né, mentiras que apareceram aí. Entretanto, a gente tem que acreditar na ciência, né? Então, da ciência básica aplicada, né? Então aqui, como eu falei, né, alguns inibidores de protease que já existiam estão sendo testados para o tratamento do SARS-CoV-2, justamente tentando evitar essa fase final, onde aquela proteína enorme que foi sintetizada do coronavírus seja quebrada nas unidades funcionais dela. Então evitaria a formação de novos vírus, né? Então esse foi um dos trabalhos que eu li aí, muito interessante. Esse daqui, né, foi um trabalho bacana. Eles pegaram o pessoal lá de Wuhan, lá na China mesmo, os chineses, pegaram aqueles que tinham tido coronavírus, pegaram células, os linfócitos B, que eu não sei se vocês sabem, na imunologia os linfócitos B são responsáveis pelaquela memória imunológica, né, na produção de anticorpos e tudo mais. Então eles pegaram esses linfócitos B, decodificaram o DNA ali e começaram a produzir então os anticorpos que estavam codificados ali. E a partir daquela decodificação, dessa síntese, eles ligaram então, fizeram uma seleção, né, através de eletroforese, umas técnicas aí bacanas. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu mando aí. Mas eles conseguiram separar aqueles que eram específicos para o coronavírus. E estão testando isso, né, para efeito, trabalhar não como vacina, mas como um soro para tratamento, para minimizar principalmente os casos graves. Então é um trabalho bem interessante, bem bacana. Ele foi de 18 de maio, também, que é tudo relativamente recente, né? Para a ciência, isso é ontem, né? Esse daqui, para mim, foi um dos trabalhos bem legais que eu vi aí também. Eles estão trabalhando com um inibidor de fusão. Porque existem vários inibidores de fusão que foram testados para o HIV, né? Porque o HIV também precisa se fundir na célula. Então, eles estão testando esses inibidores de fusão que já fizeram efeito para outros coronavírus. Então, que eles seriam potentes para, né, pan-coronavírus, quer dizer, para todos os coronavírus, né? Então, é um outro trabalho também que é bastante promissor, né? E tem um que, para mim, é o máximo. Esse daqui eu achei maravilhoso, né? Assim, a ideia, não tanto o resultado, porque eu não sei se isso daqui vai dar em alguma coisa.
Ele é um pouco mais antigo, ele foi de 13 de março, mas o que eles fizeram? Eu disse para vocês que aquela enzima conversora da angiotensina, né, enzima conversora da angiotensina, ela está fixa na membrana celular, né? Nesse caso, eles sintetizaram ECA, né, essa enzima, vamos chamar ela de ECA, tá? Eles sintetizaram a ECA solúvel. Para quê? Para injetar no sangue né, das pessoas que estavam com coronavírus. E fazer o quê, né? Então, como aquela proteína spike ela precisa se ligar para interiorizar na célula, se ela estiver ocupada por uma ECA solúvel, que não está ligada a célula nenhuma, é como que você blindasse aquele vírus e ele evitasse que ele se ligasse depois a qualquer célula. Então, eles produzindo essa ECA solúvel. É uma ECA que não tem atividade enzimática, né? É uma enzima modificada, mas que teria, então, essa finalidade de grudar no coronavírus e evitar que ele produzisse. Olha só que bacana, né? Então, é o conhecimento da genética, o conhecimento básico dos mecanismos de ação de fármacos antigos, o mecanismo básico, o conhecimento do processo de divisão do vírus, né, da virologia, tudo isso, né, chegar num nível de planejamento desse é só quando você tem uma fundamentação teórica muito grande, né? Então isso eu acho fantástico, né? Então, assim, para encerrar, eu queria dizer assim, né, saber muito, né, voltando ao Carl Sagan aí, né, saber muito não lhe torna inteligente. A inteligência se traduz na forma que você recolhe, julga, maneja e, sobretudo, onde e como aplica essa informação. Então, gente, para o farmacêutico, mas para todos os profissionais de saúde, né, eu gostaria de dizer isso, né? Estudem. Eu acho que estudar né? Eu lembro de uma vez, eu dava aula na Newton Paiva e estava descendo, subindo, na verdade, da biblioteca com uma série de livros. E livros, né? Vocês sabem que esses livros de farmacologia são sempre bem graúdos, né? Então eu estava subindo com o Goodman, estava levando também um Golan e o Katsung, estava com uns livros bem maçudos assim. E aí um aluno descendo da escada me olhou, riu assim, aí eu virei para ele, brincando, falei assim, ó, quem disse que o saber não ocupa lugar, né? Brincando. E ele me deu uma resposta muito interessante, né? Ele falou assim, professor, se o senhor soubesse, o senhor não precisava carregar isso tudo. E é verdade, né? Então, mas é óbvio que não tem como a gente saber tudo, né? Mas a gente está sempre buscando saber mais. Você vai ser um bom profissional, não é se você souber demais, mas como disse aqui, né, o Carl Sagan, aquilo que você souber, se você souber aplicar, se você utilizar aquilo de uma maneira interessante para o bem da humanidade, né? Hoje nós temos uma lógica muito mercantilista, né? Então eu fico muito triste quando pego um aluno que está preocupado só em formar para ter diploma, para assinar uma farmácia e tudo mais. Eu gostaria que cada um tivesse essa empolgação de ser farmacêutico. O farmacêutico antigamente era confundido com o alquimista. O alquimista que era um cientista experimental, vamos dizer assim, né? Sem muita metodologia, mas experimentava várias coisas com os curandeiros. No livro do Harry Potter aparece lá Paracelsus, né, que era um alquimista citado, né, que foi um dos primeiros fundadores dessas dinâmicas, né, de experimento com animal, né, experimento toxicológico, que disse a célebre frase, né, que o que separa um medicamento de um veneno é a dose, né? Então esse Paracelsus foi citado como bruxo, né? Então a gente tem essa, vamos dizer, essa aura, né, do farmacêutico de conhecer da química, de conhecer da biologia, de ser meio vamos dizer, né, um seriado antigo também, do MacGyver, né? Você conhecer um pouquinho de tudo e saber dar resposta para quase tudo. Então é importante que a gente estude. Estudar não ocupa lugar, né? Saber não ocupa lugar, e aquilo que você não usa você vai descartando. Então é sempre aplicar. Voltando àquela minha professora, a professora Thelma, né? Aplicar no dia a dia de vocês, olhar o mundo de uma maneira diferente.
Então é isso que eu desejo para vocês aí e espero que tenha contribuído para essa empolgação pela ciência. Aqui eu deixo meus contatos também e se vocês quiserem, né? Agora fica aberto aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma observação, bem-vindo. Bom, eu queria participar. Sim, Então, pessoal, para quem não sabe, o Licínio, ele foi meu professor, né, na graduação. Não sei se, com certeza, para os meus alunos eu já falei isso, mas tem alguns nomes aqui que eu não tô ligando o nome à pessoa, então pode ser que tenha pessoas aqui que não foram meus alunos, talvez não saiba, né? sim, Mas o Licínio foi meu professor na graduação. E uma coisa que eu sempre admirei nele foi essa questão da valorização da ciência básica, né? Eu acho que é muito importante e acabei indo fazer meu mestrado, meu doutorado numa área básica, que a microbiologia é uma ciência básica. A gente estuda microbiologia no ciclo básico dos cursos da área da saúde. E lá na microbiologia, assim, alguns projetos de pesquisa, quando eu estava comentando com colegas que formaram comigo, ou até com outros professores, uma vez uma professora da Newton, olha só que engraçado, né? Fui comentar, depois ela até se tornou professora da UFMG, ela teve uma passagem muito rápida pela Newton, e aí eu comentei, estava comentando com ela sobre os projetos de pesquisa do meu laboratório, e essa professora falou assim, nossa, mas é, qual que vai ser a aplicabilidade disso? Eu falei, não sei, a aplicabilidade pode vir depois, né? Então a ciência básica é isso, assim, você cria muitas vezes respostas para entender um determinado mecanismo, né? Lá no meu laboratório, por exemplo, a gente tenta entender o mecanismo de ação de probiótico e muitos desses probióticos podem sim se tornar um produto ou não. Se o probiótico não se tornar um produto, a gente entendeu qual que foi o mecanismo de ação, através de qual mecanismo aquele micro-organismo conseguiu promover uma ação benéfica sobre o hospedeiro. E às vezes a ciência básica, as pessoas, os alunos, eles têm esse preconceito de que se aquela pesquisa não vira um produto ou um processo, ela não tem validade. E não é só aluno que critica, eu tive essa crítica de uma professora, e os próprios órgãos de fomento à pesquisa, né? Então, o CNPq, a CAPES, muitas vezes elas só dão dinheiro para um trabalho para um projeto de pesquisa, se o pesquisador conseguir provar que ao final daquela pesquisa ela pode ter um produto ou pode ter um processo. Então a ciência básica, infelizmente, no Brasil, ela sofre muito esse preconceito, né? E aí o Licínio mostrou de uma maneira muito objetiva e completa, né, como que um projeto de pesquisa básica no descobrimento que levou ao descobrimento da bradicinina, veio muitos anos depois, né, a se tornar um medicamento que é o captopril, enfim, toda essa história que ele contou aí. E aí eu acho que a ciência básica é isso. É você, muitas vezes, buscar respostas e, na busca por essas respostas, você pode se deparar aí com o descobrimento de um produto, né? Com a melhoria de um processo. E se isso não acontecer, o simples fato de você ter as respostas por um determinado mecanismo, isso por si só já fez a pesquisa ter valido a pena. Mas infelizmente no Brasil a gente enfrenta esse preconceito, né? Não sei se as pesquisas, se a pesquisa do seu mestrado, Licínio, foi assim, ou se se ela já tinha uma aplicação direta, né? Mas durante o meu mestrado e doutorado, eu via muitos professores do departamento de microbiologia reclamarem da dificuldade de conseguir fomento, exatamente porque muitos dos projetos não tinham uma aplicabilidade direta,
né? sim. E aí os órgãos de fomento à pesquisa muitas vezes não liberava verba se lá no projeto você não conseguisse demonstrar uma aplicabilidade direta daquele seu projeto, né? Exatamente. Na minha pesquisa básica, eu trabalhei no meu mestrado, trabalhei com desenvolvimento de sistema nervoso colinérgico central de rato, né, avaliado pela estimulação, né, da liberação da acetilcolina com veneno de escorpião. Então, quer dizer, aplicabilidade zero. Né? Então, se eu for pensar em aplicabilidade, zero. Né? Mas o que isso levou depois? Né? Isso me criou uma série de processos diferentes. Por exemplo, uma das coisas que nós percebemos, né, utilizando, né, fazendo esse trabalho, foi que eu trabalhei com animais de várias idades e eu tinha animais lá de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, né, rato, que é uma raridade. E nós observamos que ele se comportava como, né, na resposta a um animal desnutrido, por exemplo. Então, para poder fazer trabalho com aging, né, com idade, com idoso, em vez de você gastar 3 anos criando um animal, você gastava 120 dias desnutrindo aquele animal, você tinha respostas bastante similares. Né? Você deu para perceber, por exemplo, que tratamentos dietéticos diferentes ali levavam a desenvolvimentos diferentes. Alguns protegiam o sistema nervoso, outros atrapalhavam, né, o desenvolvimento, dependendo da fase que eram impostas. Então, assim, coisas que, com certeza, algum dia alguém pode trombar com isso e falar assim, olha, isso aqui pode ser a base lá para poder eu recomendar um programa de nutrição, né? Então são coisas assim que você encontra aplicabilidade, você consegue perceber, mas às vezes na hora que você vai começar o trabalho, e você falou uma coisa muito importante aí, Mário, porque isso é uma ansiedade que a gente tem muitas vezes com os alunos de iniciação científica. O que acontece? Quando você começa e tem um projeto, a ideia, eles ficam ficcionados em ter uma resposta positiva. Eles não conseguem perceber que a resposta negativa também é resposta. Né? Exatamente. Ou seja, a não resposta é uma resposta. Né? Então, isso é muito bacana. Né? Então, você descobrir que aquilo não funciona é importante para que outra pessoa não venha fazer aquilo. Né? Então, isso é ciência básica, isso é ciência, né, que vai depois poder ser aplicada de alguma forma importante aí no dia a dia. Né? Eu tive um resultado negativo. Na verdade, eu estava no pré-projeto do doutorado. Eu estava terminando o mestrado, mas eu já estava fazendo alguns experimentos de doutorado. Eu não consegui publicar esses resultados, mas para mim foi um dos resultados mais importantes que eu tive. Inclusive, depois desse resultado, eu tive que reestruturar todo o meu trabalho de doutorado. Eu estava avaliando o efeito do kefir. Uhum. E aí eu peguei kefir de leite, kefir de água, administrei em animais, em camundongos convencionais, Uhum. E depois desafiei esses animais com a salmonela. Salmonela. Uhum. E era um modelo experimental que levava a uma doença nos animais que é muito semelhante à nossa febre tifoide. Uhum. A gente não pode falar que é a febre tifoide, porque a febre tifoide é uma doença humana e ela é causada por uma bactéria diferente. Mas, assim, do ponto de vista imunológico, o tipo de resposta imune Semelhante. que essa bactéria desenvolve no animal é muito parecido com a nossa. Uhum. Então, a gente fala que é uma doença semelhante à febre tifoide que leva à morte dos animais. Okay. E aí um resultado que eu tive, assim, que me surpreendeu muito, é que os animais que receberam o kefir, eles tiveram uma piora. Eles morreram mais rápido do que os animais que não receberam nada, os animais controle. Então, na época, eu fiquei de cabelo em pé, porque eu falei, gente, as pessoas usam kefir. Uhum. As pessoas bebem kefir, fazem ingestão de kefir. E eu acho que é papel da ciência, inclusive, virar para as pessoas e falar, gente, o kefir não é bom para tudo, como vocês estão imaginando. Exato. Tá aí, então se a pessoa, por exemplo, faz a ingestão do kefir e por azar ela é infectada com uma salmonela, ela pode ter uma piora. Sim. E aí depois eu fui entender o porquê disso, né? E aí eu acabei não publicando, eu gostaria muito de ter publicado. Na verdade, quando a pessoa faz a ingestão, quando os animais, né,
quando eles foram administrados com kefir, Uhum. o kefir ele é tão inflamatório, pelo menos aquela combinação de micro-organismos que tinha especificamente naquele kefir que eu estava trabalhando, ele era tão inflamatório que o intestino, né, é, ele ficava muito inflamado. Então, a presença daqueles micro-organismos, ele citava uma resposta inflamatória Uhum. nos animais. E a salmonela, ela se dá muito bem em ambiente inflamado. Sim. Então, o que que acontece? Aquela inflamação provocada pela ingestão da bebida fazia com que a salmonela ficasse muito mais virulenta. Ela Porque a interioriza, né, salmonela ela se dá na muito bem em mucosa, ambiente né? inflamado. Então, assim, foi um resultado muito interessante, foi um resultado que eu não estava esperando, foi um resultado negativo, mas que a gente acabou, infelizmente, não publicando, porque muitas revistas não Não publicam aceita. resultados negativos, Exatamente. né? Esse é um problema, né? Até existe aquela revista Negative Results, né? Que só publica resultado negativo, mas acabou que assim, eu não. Para eu ter publicado, eu tinha que investir mais tempo. Sim. Porque assim, eu tive um primeiro resultado negativo, mas aí também, diante desse resultado negativo, eu não fiquei investigando. Eu parei por aí e aí eu fui procurar outra coisa, né? Então, assim, eu teria que ter feito outros experimentos para provar que o kefir era ruim para aqueles animais, né? Acabei não investindo tempo nisso porque eu precisava de dar um encaminhamento mais positivo, digamos assim, para o meu doutorado. E aí eu acabei abandonando esse projeto inicial, né? Mas seria interessante se eu tivesse Continuar a continuado, trabalhar. ou se algum outro aluno tivesse continuado com esse projeto, né? É, eu- E aí uma. Pode Hã? falar. Não, pode Não, falar. eu estou falando porque você me falou isso, eu estava lembrando. Um dos problemas que me levou a não concluir meu doutorado, eu fiquei 2 anos trabalhando com um grupo de animal, chamado ratos Wista, audiogênicos, né? Audiogênicos, né? Eles são, quando eles recebiam um estímulo sonoro em torno de 120 decibéis, eles entravam em crise convulsiva. Então esses animais eu comecei a usar para poder testar efeito de drogas antiepiléticas, né? Comecei a trabalhar com isso. Só que tinha uma característica, para eu poder manter esses animais assim, né? Essa característica genética, eu tinha que cruzar irmão com irmã. Então, isso você sabe o que acontece geneticamente falando, né? Uhum. Então, em 2 anos de trabalho lá, que eu comecei, né, fazendo esse trabalho, houve uma degeneração da colônia, eu perdi a colônia e o resultado também acabou. Eu não tinha tempo de criar uma nova colônia. Então, eu estava de licença na prefeitura de Betim para poder fazer isso, acabou minha licença não remunerada, e era voltar ou então pedir exoneração. Como eu estava sem resultado nenhum, eu resolvi voltar a trabalhar em Betim, que era mais certo, né? Mas ainda vou fazer meu doutorado e quero que seja em ciência básica também. Bacana demais. E aí, Licinho, só para assim, fechar, pelo menos os comentários que eu queria fazer, né? É lógico que assim, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, né? Mas só para assim, uma coisa que eu achei muito importante, né? E por isso que eu estou destacando aqui, é uma coisa que você falou em relação à estatística. Uhum. Então, ontem teve a palestra de cosmetologia, é, e aí acabei, enfim, não falando isso ontem, mas é uma coisa que eu sempre falo durante as minhas aulas de cosmetologia, que eu acho assim, a gente precisa ser crítico. É claro que a cosmetologia ela se desenvolveu muito com o avanço científico. Então, hoje, uma grande marca, para ela se manter no mercado, ela não pode enganar mais o cliente Exato. como acontecia antigamente. Então, antigamente, as pessoas eram muito leigas, as pessoas não tinham acesso à informação, né? Não existia internet. Hoje, as pessoas elas estão muito mais críticas. Então, assim, uma indústria de cosmético, para ela se manter nesse mercado competitivo, ela não vai se manter se ela ficar ludibriando, enganando os clientes, né? Sim. Mas uma coisa que eu noto
muito nos congressos, nos simpósios que eu participo de cosmetologia, que me irrita muito, é a questão de quando eles estão apresentando uma matéria-prima inovadora, eles acabam suprimindo, né, omitindo toda a análise estatística. Então, é exatamente o exemplo que você mostrou naquele Sim. gráfico. Então, assim, quando você não omite a diferença estatística, se você tira aquela barra de desvio, né, Sim. padrão, vai ficar parecendo que os gráficos eles estão visualmente falando, você tem um gráfico de barra lá embaixo, outro gráfico de Lá em barra lá em cima. cima. Então fica parecendo que, por exemplo, o tratamento com um determinado produto cosmético comparado com o controle faz uma diferença muito grande. Mas quando você coloca o desvio, né, quando você coloca o erro, Uhum. e você aplica um teste estatístico, você vê que, embora pareça algo muito diferente, estatisticamente aqueles gráficos são iguais. Ou seja, o seu tratamento experimental não causou uma diferença estatística em relação ao grupo controle, né? Sim. Então, em muitos desses congressos, eles omitem a diferença estatística. Então, assim, tem muitas pessoas que desenvolvem cosmético, por exemplo, que não tem essa malícia que a gente tem, que foi coisa que a gente aprendeu aí no mestrado, no doutorado, né? A gente tem um olhar mais crítico em relação a isso. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela se forma, faz uma especialização lato sensu, ela não vai desenvolver esse senso crítico, né? Sim. E aí ela acaba caindo nessa nessa ilusão, digamos assim, né? Não estou julgando também todos os fornecedores de matérias-primas, mas a gente precisa ser Com crítico, certeza. né? Então, assim, para a gente não cair na lábia desse pessoal, e aí você deu o exemplo do seu pai, né? Uhum. Que trabalhou como Laboratório. representante comercial de laboratório e tal, farmacêutico. Tem muitos representantes comerciais de produto cosmético, né, de Uhum. princípios ativos cosméticos, que fazem esse tipo de propaganda, né, omitindo aí essa diferença estatística. E aí, se você pega um farmacêutico despreparado, ele vai achar que aquele produto, aquela matéria-prima é inovadora, né? Pode até ser inovadora, mas não vai Vai cumprir com acrescentar em nada, aquela. né? Não vai acrescentar em É. nada. Porque muitas vezes o que eles querem, né? Falar que aquela matéria-prima inovadora é melhor do que uma matéria-prima que já está no mercado há mais tempo. Uhum. Eu vejo muito, por exemplo, para ativo clareador. Sim. Então, o que acontece? A hidroquinona, ela é um clareador extremamente E potente. antiquíssimo, O né? problema é... E Hã? antiquíssimo, né? E muito antigo. Só que o problema da hidroquinona é a falta de segurança, Sim. porque ela queima a pele Uhum. do indivíduo, né? O indivíduo tem que ter muito cuidado para usar a hidroquinona, ela oxida com muita facilidade. Ela não tem uma estabilidade muito boa quando ela está no produto, exatamente porque ela oxida muito fácil. Mas do ponto de vista da eficácia, ela é muito eficaz como despigmentante, Sim. né? E é difícil de você achar um ativo que seja tão bom despigmentante quanto ela. E aí essas matérias-primas inovadoras, o que eles querem é mostrar que aquele ativo é melhor despigmentante, mais seguro do que a hidroquinona. E aí eles fazem os estudos comparativos, mas omitem essa diferença estatística. E aí quando você vai ver, esses ativos que supostamente são inovadores e têm melhor eficácia, na verdade não são, né? É porque eles omitem estatística e aí você não consegue Não visualizar, só na área né? do cosmético, mas na área de farmácia como um todo, isso é muito comum. Você tem a patente do medicamento em validade de 10 anos, quando vai chegando perto disso, eles criam, né, por bisosterismo, substitui um grupo aqui, outro lá, criou uma substância nova que não tem vantagem terapêutica nenhuma em relação ao fármaco anterior, e põe com preço absurdo e sob patente e vai fazer a propaganda junto ao médico, junto ao farmacêutico, para que haja compra e prescrição desse medicamento.
como sendo alguma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que vai trazer alguma vantagem, o que na prática não é isso? Então é por isso que é importante. Você falou aí, né? E eu vejo isso muito. Eu vou dar aula para pós-graduação, você dá um artigo para o grupo ler. É porque muitos não tiveram oportunidade de fazer isso na graduação. Dá um artigo em inglês. Eles vão ter que pelejar. Hoje é muito mais fácil. Hoje você pega aí, você joga esse artigo no Google lá, traduz. Ah, não fica muito bom, não. Mas se você tiver uma mínima noção do inglês e for acompanhando a fala ali, o que está escrito, vendo aquelas coisas absurdas, você consegue entender o artigo, né? Fazer uma apresentação dele. Na minha época, para poder conseguir um artigo científico, demorava às vezes 2, 3 meses, eu tinha que pedir por comute, vinha cópia, às vezes, de outro estado para mim e tal, para a gente ter um artigo que nem sempre era aquilo que a gente estava esperando que fosse, porque você tinha lido só o resumo. Então, hoje, o pessoal tem um acesso muito grande à informação e não sabe usá-lo. E acontece isso, né? Um preconceito muito grande de ler artigo científico, principalmente se ele estiver em outro idioma, né? Então é importante assim, aprender a ler o artigo, interpretar resultado. Eu acho que todo mundo tinha que passar por isso, né? E por isso é importante as práticas de laboratório, de solicitar um relatório, né, para poder eles, pelo menos, terem que pensar o que vão colocar no resultado, na conclusão daquele relatório. Eu sei que fez Coltec, né, como a gente já falou em outras oportunidades, a gente aprende isso lá com 14 anos de idade, você está fazendo relatório. Toda semana você faz 2, 3 relatórios. E você é obrigado a pensar aquilo, a tentar entender o resultado que você obteve. E outra, muitas vezes você é obrigado até a justificar um erro que você que está acontecendo, que aconteceu no seu experimento. São coisas que são desafiantes. Então, isso é importante, né? A pessoa sair com uma formação que saiba dar resposta a essa demanda do dia a dia aí, né? Hoje a informação é muito fácil, mas a qualidade da informação nem sempre é boa. Não é isso? É verdade. Uma outra coisa que eu queria só citar aqui, né? Eu falei da Thelma no início, e o Mário comentou aqui que foi meu aluno. O prazer que é para nós, porque eu depois de formado, né, tinha terminado meu mestrado, eu fui dar aula na Newton Paiva, a primeira instituição que eu trabalhei. E lá eu encontrei com a Thelma. Ela tinha aposentado, ela foi inclusive professora homenageada da minha turma, né? Ela foi a última turma que ela foi professora homenageada, ela aposentou naquele ano. E, né, ela foi essa figura muito importante, para a gente citar uma pessoa numa palestra, numa fala, é porque ela significou alguma coisa na sua vida, né? E acabei encontrando com ela como colega depois. E é muito engrandecedor isso. Eu sinto isso muito. E eu achei que isso era o máximo, mas quando você encontra também ex-aluno que vira seu colega de trabalho, isso também é muito bacana, né? Isso é importante demais. Eu acho que a gente está aberto ao novo que tem vindo aí, né? E pessoas que vão, se Deus quiser, fazer melhor do que a gente fez, né? Então é muito engrandecedor isso. Gente, mais alguém? É engrandecedor para mim também, né? E uma honra, assim, ser colega de um professor, né? Ainda mais um professor que a gente admira. Obrigado, Mário. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Bom, gente, se não, agradecer então a participação de vocês. Espero que tenha sido pelo menos um momento aí agradável né? Não tenha sido um tempo perdido, mas ouvir. Eu tentei ser menos conteudista, falei um pouco de conteúdo, mas postar um pouco da paixão que a gente tem que ter aí pela ciência. É importante, não podemos deixá-la de lado, porque senão isso vai acabar, né, levando a gente a situações aqui, a gente está percebendo isso, quando a gente despreza a ciência, o que acontece num caso grave como nessa pandemia. Então, obrigado, boa noite a todos e, bom, um bom resto de semana aí para todo mundo. Boa noite, Licínio. Obrigado pela palestra, até mais. Boa noite.